Hoje, então, a gente, usando a nova versão internacional, a gente chega até Provérbios capítulo 3 e a gente já falou que foi Salomão que escreveu esse livro. E do capítulo 1 ao 9 é um pai instruindo um filho. Então, vai dizer assim, filho meu. Não é Deus falando conosco, mas um pai orientando um filho. Ou uma pessoa mais velha, mais experiente, orientando uma pessoa mais jovem. Prova de que é importante a experiência, mas a experiência de alguém que serve a Deus. Acima de tudo, mais importante que a experiência, é importante a fidelidade a Deus desde a juventude, desde a infância. A criança precisa aprender não apenas português, matemática, geografia, história, geometria e não sei o que lá mais o que. E não precisa só aprender essas matérias que se ensinam na escola, mas precisa aprender um padrão de conduta que é o padrão da Bíblia. Precisa aprender a palavra de Deus. Então, por isso, nós temos o livro de Provérbios, que são esses ensinamentos práticos para o dia a dia. E hoje nós vamos falar, continuando a respeito, né, de valorização da sabedoria, né? Então vamos seguir aqui no verso 1. Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens de boa reputação. Então a primeira coisa que o pai falando para o filho, dá a impressão até que Deus está falando para a gente, para guardar os mandamentos, as leis, mas é o pai. Veja que Salomão ele era rei, então quando ele orientava os filhos, ele estava dizendo, olha, eu estou mandando vocês fazerem isso, porque é o certo e bom para vocês. Pega tudo que eu ensinei para você, meu filho, pega tudo aquilo que eu falei para que você fizesse e escreve na tábua do coração. Naquele tempo, haviam dois tipos de coisas a serem escritas, né? Os livros, vamos dizer assim, eram escritos ou em pedra, ou em tabletes de argila, ou então, poderia ser madeira também, né? Mas, ou então eram papéis, vamos dizer assim, papiros, né? Mais para frente ali, pergaminhos, que era pedaço de couro, pergaminho era couro de animal curtido, escrito ali com uma tinta. Mas todos esses materiais, com exceção da pedra e da argila, acabavam muito rápido. E quando está falando tábua aqui, escreve na tábua do seu coração, quer dizer tábua de pedra, né? Escreva para durar, não escreve no seu coração, assim como acontece no papiro, no pergaminho, escreve na tábua, escreve com ferro para que possa permanecer aí. Então esse é o sentido de escrever os mandamentos e as leis na tábua do coração. Guarde no seu coração, escreva esses mandamentos, né? Faz com que o amor e a fidelidade jamais abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. O amor, aquilo que eu te ensinei, a fidelidade aos meus ensinamentos, né? Veja que alguém aqui que servia a Deus falando isso. Guarde isso no seu coração, coloque isso ao redor do seu pescoço, quer dizer que você nunca se esqueça, jamais se esqueça daquilo que está sendo ensinado a você. Então, como alguém que ensina a palavra de Deus, eu digo para você que está ouvindo, não se esqueça da palavra de Deus. Aonde você for, que esteja gravado no seu coração. Você pode não estar lendo uma Bíblia e não estar com uma Bíblia, uma cópia das Escrituras impressa, mas você pode obedecer a palavra de Deus, guardando ela no seu coração, aonde você for. Por exemplo, se você estiver nadando, você não vai estar num lugar que tem água, você não vai estar ali com uma cópia das Escrituras, nem por celular, nem por
impresso, mas você pode ter elas no seu coração. Então é importante eu guardar a palavra de Deus no meu coração. É importante eu ter a Bíblia, ler a Bíblia, sim, mas é importante também eu guardar aquilo que ela diz no meu coração. E o último verso que eu li, é o verso 4, então você terá, se você fizer isso, guardar fidelidade e amor àquilo que eu te ensinei, você vai ter o favor de Deus e dos homens e, além disso, vai ter uma boa reputação. Olha, é inegável que uma pessoa que serve a Deus pode sofrer calúnia, difamação, pode sofrer essas coisas. Pessoas podem criar mentiras ao nosso respeito e propagá-las por aí. Pode acontecer isso. Jesus alertou os discípulos a respeito disso, ele nos alertou. Né? Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês, né? E vai ser grande o galardão nos céus, né? A sua recompensa nos céus se fizerem isso com vocês. Então é importante a gente entender que pode acontecer. No entanto, é inegável que a pessoa que obedece à palavra de Deus, ela tem uma boa reputação e o favor de pessoas que temem a Deus e respeitam a palavra de Deus, ainda que não o sirvam, e tenha o favor de Deus, ou seja, seja abençoado por Deus. Não quer dizer que não vai passar por tribulação, por adversidade, por decepção, mas vai ter o favor de Deus. Vai orar e Deus vai ouvir a oração, atender no tempo certo e se for da vontade dele. Mas vai ser ouvido por Deus. Então nós temos o favor de Deus e dos homens se nós obedecemos a palavra de Deus. Exemplos disso. Veja o exemplo de Neemias. Neemias, ele servia, eu não me lembro agora se era o Assuero, o Artaxerxes, agora me falha a memória, né? Mas Neemias estava lá em Suzã, na cidadela de Suzã, ele era copeiro do rei, se não me engano é Artaxerxes, né? E ele serviu o rei ali, ele disse, rei, o rei perguntou por que você está triste, ele orou a Deus ali no coração dele, falou, estou triste porque a cidade dos sepulcros dos meus pais, né, a cidade dos meus antepassados está destruída, Jerusalém está destruída. O que você me pede? Ele orou a Deus e disse, eu peço para o Senhor me deixar eu ir lá para reconstruir os muros da cidade, me concede carta a quem cuida dos bosques lá para poder pegar madeira para construção e pedra, isso e aquilo. E o rei deu para ele essa autorização e esse favor. Ele encontrou favor, ele era alguém que obedecia a Deus. Daniel também na corte da Babilônia, aconteceu isso, ele tinha o favor dos governantes, ainda que fosse perseguido, ainda que fosse odiado por alguns, ele tinha o favor para exercer uma função no reino de Deus. Então, nós vamos fazer isso, vivendo nossa vida com o propósito de servir a Deus, vamos ter o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Não quer dizer que você vai conseguir, eu vou conseguir tudo que a gente quiser, mas quer dizer que nós vamos ter oportunidades que, se nós não servíssemos a Deus, nós não teríamos. Então isso é fato e é comprovado por várias passagens bíblicas. Verso 5. Confie em Jeová de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu gosto de traduções bíblicas que traduzem esse versículo. Confie em Deus de todo o seu coração, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. O estribo, né, aquela pecinha ali que fica na sela, no arreio, para apoiar, para não cair para um lado nem para o outro, o estribo do ser humano não pode ser o próprio entendimento, a própria sabedoria. A gente tem que confiar em Deus e na palavra dele. Tem coisa que a gente acha que vai dar certo, mas é contrária à palavra de Deus, então nem adianta tentar. É importante que a gente sirva a Deus com sinceridade e inteireza de coração. Né? Se a gente confiar em Deus de todo o nosso coração e não apoiar o nosso próprio entendimento, e também o verso 6, continuando. Reconheça Jeová em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
Vereda e caminho é a mesma coisa, é sinônimo. Se eu reconhecer Deus agindo na minha vida, em tudo que eu fizer, no meu trabalho, na minha casa, nos lugares que eu vou, nas amizades, né, que a gente tem, se eu reconhecer a mão de Deus agindo, atuando, seja para mudar alguma coisa, removendo, ou acrescentando, ou mantendo, eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que reconhecer Deus agindo na minha vida, em tudo que eu fizer, em tudo que eu tiver, em todos os meus caminhos, em tudo aquilo que eu for fazer, eu preciso reconhecer Deus atuando. E aí ele vai endireitar. Eu preciso confiar nele para ele remover coisas da minha vida. Eu preciso confiar nele para ele acrescentar coisas na minha vida. Eu preciso confiar nele para ele mudar, para ele endireitar o nosso caminho. Como uma ovelhinha ou um rebanhozinho de gado, né? Ele está andando na estrada, de repente um vai quer passar por uma cerca, outro quer sair da estrada e Deus ele endireita, ele coloca tudo correndo na perfeita ordem, né, na nossa vida. É lógico que para isso acontecer, processos vão existir, não vai acontecer de uma hora para outra. Deus pode sim, você dormir com um problema, acordar com a solução. Pode fazer isso? Claro que pode. Mas a questão é que aqui a Bíblia não está estabelecendo um prazo. Deus vai endireitar a nossa vida se a gente for fiel a Ele, confiar nele de todo o nosso coração. E confiar em Deus é viver obedecendo Ele. Eu fazer o certo independente da consequência. Se eu tiver que desmentir uma mentira que eu contei, eu preciso fazer isso. Porque é o certo. Ah, mas e depois? O que vai acontecer? Confiar em Deus é isso. Eu não saber o que vai acontecer depois, mas fazer o certo. Se eu tiver que assumir um erro que eu cometi, eu preciso fazer isso. Porque eu preciso confiar em Deus, é o certo a se fazer. Se eu tiver que corrigir uma pessoa, falar algo que alguém realmente precisa ouvir, que Deus está me orientando a fazer isso, o medo não pode ser uma barreira, um obstáculo. Eu preciso fazer isso. Ah, mas depois o que vai acontecer? Confia no Senhor, não se apoie no seu entendimento. Nós pensamos de forma limitada, mas Deus, Ele não tem limites, né? Ele sabe até o amanhã, então nós precisamos confiar nele, né? É importante a gente fazer assim. Eu parei no verso 7 agora, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Jeová e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Se eu obedecer a Deus, vou ter saúde, vou ter vigor aos ossos, quer dizer, eu vou ter vida. Muitas pessoas estão arriscando a vida desobedecendo a Deus. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Falar assim, eu sou sábio. Às vezes as pessoas podem reconhecer uma ou outra coisa na minha vida, mas eu não posso chegar e falar assim, eu sou isso. Eu estou satisfeito comigo mesmo. Eu não preciso melhorar em nada. Espera aí, já caí. Se eu fizer isso, eu já estou me ensoberbecendo. Não, estou perfeito. Errado. Não é assim que funciona. Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Eu preciso reconhecer que a sabedoria que eu preciso e que eu posso vir a ter vem de Deus. E Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos dá de fato aquilo que a gente precisa. O verso 9 diz: honre a Jeová com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris, no caso de vinho, né, transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina de Jeová, nem se magoe com a sua repreensão, pois Jeová disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Isso aqui foi repetido na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, se não me engano, capítulo 13, repete essa passagem bíblica. Mas veja só, aqui tem algo que se aplica ainda hoje, toda a Bíblia se aplica ainda, né? Claro, a Bíblia não prescreve, mas existem certos mandamentos que a gente tem que obedecer o princípio e não a regra.
Por que que isso acontece? Porque tem alguns mandamentos de Deus que dependem do templo, não de um templo, tá? Do templo. O templo, um templo. Deus só tinha um templo. Aprovado por ele, ordenado por ele. Primeiro o tabernáculo no deserto e depois o templo em Jerusalém, que atualmente está destruído. A única coisa que sobrou do templo são as muralhas, né? Se não me engano, é a muralha oriental, ou o muro ocidental, se não me engano, que é o que é hoje conhecido como Muro das Lamentações, né? Mas não é assim que é conhecido pelos judeus, se não me engano, é Muro Ocidental. É lá que eles fazem orações e tudo, né? Realmente pedem a Deus para a vinda do Messias, porque muitos ainda não creem que Jesus é o Messias. Então, tinha o templo lá em Jerusalém. E o judeu, ele precisava pegar o primeiro fruto da terra e ofertar a Deus. Levar ao templo, oferecer em sacrifício, queimar em sacrifício a Deus. O primeiro fruto de tudo, a primeira cria de cada ovelha, tudo era consagrado a Deus. Senão aquele exato, como é que eu posso dizer? O fruto propriamente dito, mas o recurso equivalente àquele fruto. Né? Então é importante que a gente saiba que esse mandamento aqui, para cumprir ele à risca, eu precisaria ter o templo em Jerusalém. O que eu tenho que cumprir? O princípio. Eu preciso oferecer para a obra de Deus algo material também. É importante fazer isso. Você conhece alguém que serve a Deus, que obedece a Deus, que faz a vontade de Deus? Oferte para essa pessoa. Eu não estou pedindo nada para mim. Né? Inclusive, se eu fizesse isso, de acordo com o Didaquê, que é um escrito dos primeiros séculos da igreja, eu seria até considerado falso profeta se eu pedisse coisa para mim. Mas eu digo para você, eu digo para nós, se nós conhecemos uma pessoa que serve a Deus, necessita de ajuda, se dedica a Deus, oferte a essa pessoa. Hoje em dia, aqui no Brasil é tão fácil, né? Peça um Pix aí, o Pix da pessoa, a chave Pix, envia uma oferta para ela. Para alguém que dedica a vida em servir a Deus, né? Então, faça assim. E de coração, já disse que eu sou contra o ensinamento da obrigatoriedade do dízimo, que seria 10% da renda. Sou contra isso, porque isso é algo da lei mosaica que dependeria do templo para ser executado. Né? Mas sou a favor de ofertas voluntárias. Então, você quer ofertar para alguém, algum irmão ou irmã que necessita, irmão que eu falo em Cristo, pessoa que serve a Deus, obedece a Deus, oferte para essa pessoa. Né? Então, é isso. Porque a oferta não tem que ser usada para instituições, mas para pessoas. Até quando a oferta é feita para alguma organização evangelística, missionária, organização religiosa, ela deve ser aplicada ao serviço às pessoas, a servir pessoas. Para isso a igreja existe, servir, ser sal e luz aqui na terra. Bom, continuando, eu falei sobre a disciplina, né? O verso 11, e verso 11 e 12, isso aqui é citado na carta aos Hebreus: meu filho, não despreze a disciplina de Jeová, nem se magoe com sua repreensão. Pois Jeová disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então quer dizer, se Deus te corrigir, como é que Deus corrige? Existem várias formas de Deus corrigir a gente. Uma delas é manifestando o nosso erro através de uma mensagem bíblica. Deus pode lembrar você que você errou. Na sua consciência pode doer. Então nisso Deus está te corrigindo. Ou uma pessoa que serve a Deus pode ver a sua vida, ou qualquer pessoa ser usada por Deus como instrumento para dizer: isso aí que você fez está errado. E a gente precisa se arrepender dos nossos erros. Não desmaiar ou se magoar com a repreensão de Deus, porque Deus disciplina, Ele disciplina quem Ele ama. Correção é prova do amor de Deus por nós, porque
se ele não ligasse com a gente, ele não nos corrigiria. E aqui diz que o pai, ele faz com o filho de quem deseja o bem. Ou seja, ele deseja o filho bem, então ele vai corrigir. Prova de amor de pai, mãe para com o filho também é a correção. Pai e mãe que não corrige o filho, dá tudo que o filho quer, quer isso e dá, e quer isso e dá, não ama o filho. Porque a criança não sabe o que quer. Ela sabe o que ela está desejando, mas ela não sabe o que ela precisa. Eu falei errado, né? Não é que não sabe o que quer, sabe o que está querendo, mas não sabe o que está precisando. Então quem sabe o que nós precisamos é Deus, e quando Ele nos corrigir a gente tem que aceitar. Quem sabe que um filho precisa é o pai e a mãe, e quando esse filho errar, ele precisa de correção. Quando nós errarmos, nós precisamos da correção da parte de Deus, Ele vai nos corrigir, se Ele se importa conosco, se nós obedecemos Ele. É prova do amor dele por nós, porque Ele quer que nós tenhamos, mantenhamos, conservemos a salvação, que a gente tem vida eterna. Então nós precisamos aceitar a correção de Deus. Amém. Verso 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Se você lutar junto com ela, usar ela como sua arma na sua vida, né, você vai ter vida longa. Na mão esquerda, a sabedoria dá riquezas e honra. Se você conservar aquilo que você tem, a sua vida debaixo de sabedoria, riqueza e honra você vai ter. Se é propósito de Deus, né? Riqueza, tem pessoa que olha só para uma mente curta, pensa só em bens materiais. Né? Riqueza vai muito além de bens materiais, né? Eu gostei de uma frase uma vez que eu vi, poderia ser um provérbio também, mas não bíblico, mas com um conceito da Bíblia, né? Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Então tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. E isso resume muito bem o conceito de Bíblia sobre prosperidade, né? Então, verso 18, continuando. 17, né? Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, e quem a abraça, é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, Jeová lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Tudo aqui está sendo colocado como sinônimo da sabedoria, né? A sensatez, o equilíbrio, nunca perder essas coisas de vista, né? A sensatez, o equilíbrio tem que ser um enfeite para o pescoço, então a gente vai seguir o caminho em segurança e não tropeçará. E é interessante que a sabedoria que é falada aqui, não é a sabedoria, o conhecimento humano, nas matérias humanas, ciências, né? Não o conhecimento científico, é a sabedoria prática, a sabedoria para tomar decisões, para se comportar, para saber como se relacionar com as pessoas, como agir. Esse é o tipo de sabedoria bíblico, celestial. A sabedoria é o que nos faz saber evitar o mal e se apegar ao bem. Se eu pudesse definir a sabedoria biblicamente, seria assim. Sabedoria é, na prática, eu me apegar ao bem e evitar, odiar o mal. Não pessoa,
não mal com U, né, mal com L, aquilo que não faz parte daquilo que é o bem, daquilo que é bom, né? Então, é isso. Eu não posso com o mal e eu preciso do bem. Então, eu preciso me apegar ao bem, fazer o que é correto, esse tipo de sabedoria que é a sabedoria celestial, não conhecimento humano. Verso 24. Quando se deitar, verso 23, né? Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Verso 24. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo, porque eu vou ter feito o que é certo e vou dormir em paz. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois Jeová será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Veja que são muitos provérbios aqui, agora cada verso está ficando um ensinamento diferente. E seria difícil para mim comentar tudo isso, né? Então tem versículos que são entendidos por si só, né? Como essa questão da gente dormir tranquilo, se a gente servir a Deus, que Deus é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele que impede a gente de cair em armadilhas. Até quando algo dá errado para nós, pode ser um livramento da parte de Deus, né? E a gente tem que estar confiante nisso. Confiante que Deus, Ele governa a nossa vida. E a gente não pode, se alguma pessoa vem nos pedir ajuda e a gente pode ajudar, ele não pode inventar uma desculpa e tudo. Se a pessoa realmente está precisando de ajuda, teve acesso a nós pedindo ajuda, e a gente pode ajudar e a gente não ajudar. Se você pode ajudar materialmente ou braçalmente, através de um conselho, enfim, tem como ajudar uma pessoa? Faça isso, né? Faça assim. E também não planejar o mal, né? Que as pessoas escolhiam onde morar, não apenas na cidade, né? Mas no campo. Uma pessoa resolvia ali ter um terreno e ali morar perto. Olha, eu vou morar perto daquela pessoa, vou morar ali, num lugar afastado da cidade. Porque a pessoa sentiu confiança, olha, aquele vizinho ali não vai representar nenhuma ameaça. Então a gente não deve planejar mal para as pessoas que escolheram morar perto de nós. Não deve planejar mal para ninguém, né? Mas aqui é um alerta para as pessoas cuidarem umas das outras, né? É um incentivo, uma exortação nesse sentido, que a gente deve cuidar uns dos outros. E o verso 30, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Por que aqui está falando? Peraí, então quer dizer que se uma pessoa me fez um mal, eu posso acusar. Se ninguém me fez mal, se fez mal para o outro, eu não posso acusar ela, não. É assim que funciona? Por que acontece? A palavra de Deus, quem era, na lei de Moisés, quem era ofendido, ele é que tinha que dar queixa, prestar queixa, vamos dizer assim, nos tribunais, né? Na verdade era o tabernáculo no deserto, depois do templo, para os sacerdotes ou os juízes julgarem a causa, juízes de acordo com a lei de Deus, tá? Não tinha lei feita por câmara, por isso, por aquilo, não. É a lei teocrática, a lei dada por Deus a Moisés. Então, de acordo com aquela lei, os anciãos do povo, o sinédrio, que era o conselho de anciãos e sacerdotes, ou os sacerdotes ali, iam julgar o povo conforme aquelas leis. E se uma pessoa tinha alguns animais furtados, se ele desse que ele era que tinha a obrigação de chegar e falar, alguém roubou meus bichos, e eu acho que foi fulano. Aí a pessoa ia ser interrogada, julgada e tudo. Se fosse alguém que realmente fez algo de errado, a pessoa que foi ofendida tinha que chegar e falar, olha, fulano fez isso comigo.
Se ele, que foi ofendido, não fizesse isso, ninguém poderia chegar e falar, olha, eu vi o fulano, o famoso dedo duro, né? Eu vi o fulano fazendo isso com ciclano. Esse tipo de coisa não era como funcionava nos tempos bíblicos. Geralmente a pessoa ofendida é que tinha que denunciar. Então por isso que está falando. Se uma pessoa não fez alguma coisa contra você, não vai inventar coisa dela. Esse é o sentido desse texto. Não invente crimes para as pessoas que te cercam, só porque você não gosta dele, só porque te chateou, né? Então não invente. Fale sempre a verdade, né? Então esse é o sentido desse texto. Não acuse alguém sem motivo, quer dizer, acuse uma pessoa que é culpada de alguma coisa e que realmente você é testemunha. E tem outra, tinha que ser 2 ou 3 testemunhas, né? Para ser uma pessoa condenada a alguma coisa. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois Jeová detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então, não é para a gente ter inveja de quem é violento, nem adotar nenhum dos procedimentos, pois Jeová detesta o perverso, mas justo é seu grande amigo. E ser justo não é apenas obedecer leis ou fazer cumprir leis, mas viver conforme a lei de Deus, viver conforme a palavra de Deus. Esse é o padrão de justiça, obediência. Verso 33. A maldição de Jeová está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Essa passagem é citada nos escritos da Nova Aliança, né? Deus zomba dos zombadores e concede graça, concede favor, bênçãos aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas Jeová expõe os tolos ao ridículo. Aqui vai um alerta também. Não pense que toda pessoa que é honrada é sábia. Às vezes a pessoa não é sábia, ela é astuta. E ela não está sendo honrada, ela está sendo bajulada. É muito diferente. Tem gente que vai falar bem dos outros, mas falar bem para conseguir algo em troca. Você vê isso muito na política. Uma pessoa pode fazer um discurso de não sei quanto tempo, elogiando, tecendo elogio, falando com a pessoa até enchendo a boca para falar. Mas está falando isso porque quer o apoio daquela pessoa. Não porque realmente está honrando aquele que é sábio, mas porque aquela pessoa é astuta e ali conseguiu pescar lisonjeios, né? Mas não receber honra de verdade. Então, se a pessoa é sábia, serve a Deus, ela será honrada. A honra é a herança dos sábios, mas Jeová expõe os tolos ao ridículo. Veja só, nós estamos, de certa forma, honrando a memória de pessoas que serviram a Deus. Veja, eu estou honrando aqui, de certa forma, a lembrança de Salomão. Salomão está sendo honrado, então, o nome dele na Bíblia, tem feitos importantes dele na Bíblia, deixou importantes ensinamentos, assim como os apóstolos, os profetas, os discípulos. Então é assim que a gente precisa fazer, proceder na nossa vida conforme a palavra de Deus e assim recebermos honra. Se não aqui, com certeza no mundo vindouro, né? Isso é importante a gente saber. Nem todo mundo vai ter uma honra gigante aqui, mas vai ter, vai ser honrado. Honrado por pessoas que de fato temem a Deus. Ou não, ou pessoas que talvez até não sirvam a Deus, no entanto, vai receber honra. O importante é a gente obedecer a Deus, não ficar só de olho na recompensa, mas em olho no que é certo, obedecer a Deus. Com certeza a recompensa nos aguarda, se não aqui, no mundo vindouro, mas sejamos obedientes e busquemos de todo o coração a sabedoria. Então é isso o que nos diz o capítulo 3 de Provérbios.